Olá, começando mais um episódio Vem com as Gurias. E hoje nós vamos falar sobre os caminhos para o empreendedorismo de sucesso. Temos dois ilustres convidados, que é o Dr. Rafael Guedes e o Dr. Rui Irigaray. Agora eu vou passar a palavra aqui para a Andressa. Olá, Andressa Milani. É um prazer estar aqui com o Rui Irigaray, meu grande amigo, Rafael Guedes também. Um amigo aí muito legal, né? Eu estou muito feliz de vocês estarem aqui no programa com a gente, porque o nosso grupo começou lá com 50 mulheres e depois a gente acabou indo pro grupo do Rui, né? E virou o que virou, né, Rui? Um podcast das mulheres aqui. Com a ajuda dele, ele fez um vídeo para nós e deu uma dimensão imensa ali, né, Rui? Verdade. Então eu só tenho a te agradecer, né? Demais. E é isso aí, Camila. Pode fazer as perguntas para os meninos aí. Que legal, né? Só para constar, nós já estamos com quantas mulheres lá no nosso grupo de WhatsApp? Então, nós estamos com 185 mulheres até o momento, né? Isso que ainda nem foi passado na TV, ainda os episódios do podcast. Hoje Sim. É a estreia. Sim. E acreditamos que isso vai bem mais longe, né? Que legal. Então, vou começar aqui, perguntar para o Rafael Guedes, né? Quero saber, assim, o que tu considera um empreendedorismo de sucesso, o que marcou a tua trajetória, e conta um pouquinho pra gente sobre o teu caminho até aqui. Sim. Uma das coisas que mais me marca é poder ajudar as pessoas, principalmente na área da saúde. Uma das coisas até que a gente ficou muito amigos, né? Eu e a Andressa, foi em relação a isso. A poder ajudar as pessoas, né? E foi aí que a gente se conheceu também. É verdade. Numa situação de atendimento, enfim. Então, isso é uma das coisas que eu acho muito legal, né? Principalmente na minha trajetória. Que eu fui galgando ela. Eu iniciei, sou formado em educação física, daí depois eu fiz pós em administração hospitalar, depois eu fiz odontologia, fiz pós em perícia criminal e ciências forenses, enfim, e algumas especializações em odontologia. E nesses 23 anos que eu trabalho na área da saúde, a gente ajudou muita gente, muita gente. Meu pai era médico também, ele fazia a mesma coisa, então muitos pacientes deles não tinham condições financeiras, ele dava medicação, às vezes tinham alguns que precisavam de medicações contínuas, refrigeradas, ele ia lá, comprava uma geladeira para a pessoa para ajudar, porque era carente, enfim. E eu e a minha irmã, a gente continuou nesse caminho. Então, a gente tem uma operadora de plano de saúde, ambulatorial, que é a Polimédica Saúde. Temos uma outra clínica também de odontologia, que é a GR Odontologia. E também agora a gente está fazendo mais uma clínica na Grande Porto Alegre, que é em Cachoeirinha. Que vai ser um centro onde vai ter atendimento para autista, vai ter a parte de imagem, exames laboratoriais, parte de odontologia estética, fisioterapia, fono, medicina do trabalho. Que interessante, né? E esse atendimento focado no autista é algo que não é comum, né? Para as clínicas, né? Justamente. E esse vai ser o diferencial ali, pelo que eu tô percebendo, né? Porque os autistas precisam muito disso, né? Sim. Hoje em dia. E focando também na parte da odontologia para eles, né? Olha, que legal. Porque é difícil tu ter especialistas focados nisso, né? Sim. Porque para te atender uma criança com autismo ou qualquer problema que tenha, é mais complicado, né? Porque criança sempre é mais difícil tu atender. Sim. Porque muitas vezes os pais, a criança, pelo fato de estar com o pai acompanhando, eles fazem aquela questão de manha, choram, enfim. E às vezes, pelo fato disso, tu tem que acabar tirando os pais de dentro da sala, para justamente conseguir atender, que daí tu tem um atendimento diferenciado e tu consegue atender a criança. Só que isso é bem desgastante, porque a criança chora, esperneia, grita. E aí os pais estão do lado de fora ouvindo nesse primeiro momento e não sabem o que está acontecendo, né? Sim.
Então, justamente isso que a gente está tentando focar e fazer o diferencial. Até nessa parte de procedimentos cirúrgicos também, as crianças que precisam de extrações e adultos também, né, que precisam, que a gente tem uma técnica que diminui um pouco a dor no procedimento, que na verdade a dor do procedimento ela inicia na anestesia. Sim. Então, se a pessoa começar sentindo dor na anestesia, já complica muito a questão do atendimento. E vocês estão preparando, assim, para essa parte do autismo, salas especiais, assim, já é um atendimento diferenciado, tem outros profissionais juntos? Conta pra gente um pouquinho. Sim. Na verdade, vai ter sala específica para eles, na parte tanto de atendimento adulto como infantil, que vão ser separadas, na recepção para os pais, enfim, a recepção vai ser diferenciada da recepção para os outros atendimentos, e a gente também tem a possibilidade de ter atendimento 24 horas. Olha só, que legal, tá vendo? E nisso aí, nessa questão de atendimento, a gente vai ter outros profissionais, vai ser multidisciplinar, vai ter fono, psicólogo, psiquiatra, neuro, endócrino, gastro, gineco, cardio, tudo a gente vai ter lá. E isso só em Cachoeirinha, que vai abrir agora em dezembro, Sim, isso? Isso. Essa nas parte outras vai ser lá. Sim. A outra daqui, a Polimédica, é mais focada no plano de saúde. Na ambulatorial, a gente tem a parte de medicina ocupacional, a gente já está há 30 anos no mercado. A gente fez 30 anos agora no dia 1º de abril. Até parece piada, né? Mas foi no dia 1º de abril, foi 30 anos de clínica. Sim. E a gente foca muito na parte de plano ambulatorial, com custo mais acessível. Sim. E a questão também da medicina do trabalho. Então, a gente foca muito nisso. Agora, a gente está desenvolvendo um outro... como é que eu posso dizer para vocês? Como se fosse um plano, que não é um plano de saúde, mas um outro benefício, que tem seguro, que a gente está fazendo uma parceria com a Porto Seguro, que tem seguro, auxílio funeral, com um valor bem baixo, e além disso tem telemedicina, para os atendimentos, descontos em farmácias. Então, o que acaba acontecendo? A pessoa, hoje em dia, 90% da população faz uso contínuo de medicação. É verdade. Para algum tipo de doença. Então, o que acaba acontecendo com o valor? Esse valor é tão baixo que acaba fazendo com que, se a pessoa usar o desconto para a farmácia, aquilo ali seja de graça para ela. Claro, que legal. Esse benefício. Pagamento justamente, da mensalidade. Então, como é que se acessa, assim, já está acontecendo? Sim, a gente já tá comercializando, a gente já começou essa semana, a gente fechou a parceria, foi semana retrasada, e essa semana a gente já começou a comercialização. A gente tem um outro produto também que foi desenvolvido junto com a Portosol, se eu não me engano o nome, com a Simone. Sim. Que tem parcelamento direto no boleto para mulheres, pessoas que têm MEI, pequenos empresários. Vamos chamar ela aqui no programa, né? Vamos lá. Para procedimentos médicos em geral, e odontológicos. Então, se a pessoa tiver negativada e tiver algum familiar que tem o CPF limpo, pode ser pelo CPF do familiar para fazer o parcelamento até 24 a 36 vezes, alguma coisa do gênero. Que baita oportunidade, né? Não, com certeza. E os valores devem ser bem acessíveis também da clínica. Por ser uma clínica popular? Na verdade, a gente não é um segmento popular, né? A gente é uma operadora de plano de saúde que tem atendimento mais voltado para popular, mas não tem essa... A gente atende todos, né? Sim. Desde diretores de empresa, como funcionários, enfim, a população. Tem planos também individuais. Que interessante, até a gente tem um episódio aqui gravado que a gente estava com enfoque de mulheres, relacionamentos abusivos, e a gente até comentou, assim, da necessidade da mulher que tem uma carência financeira, que dentro do lar ela depende do esposo, e aí quando precisa sair dessa situação, às vezes fica sem saída, né? E daí a gente estava falando, às vezes ela precisa de um incentivo para ir lá montar um salão de beleza, alguma coisa assim, né? Começar pequeno, mas começar algo, né? Empreender. Então, aí já é uma oportunidade que surge para uma parte da população. Justamente. E seria muito bacana a Simone vir até aqui, até para explicar mais para essas mulheres, Com né? certeza. Pra gente poder entender melhor, acesso, né? Os acessos, tudo as direitinho. Taxas são bem baixas. Claro. Né?
Então, tem linhas ali que a taxa é quase zero. Olha é que bom. subsidiada pela prefeitura. Sim, que legal. Que legal. Então, a taxa é bem irrisória, assim, para algumas categorias, né? Aí, mulher, enfim. Então, a gente pegou isso por quê? Porque a gente começou a ver, principalmente nessas empresas grandes de portaria, zeladoria, limpeza, né? Tem muitas mulheres que têm 2, 3, 4 filhos. Sim. Né? Trabalham como serviços gerais, ou domésticas, ou enfim. Sim. Né? E tem vontade de fazer uma prótese, né? De colocar os dentes, fazer a parte estética, de fazer daqui a pouco um botox, Sim. ou até mesmo uma lipo, ou algum procedimento desse gênero, que a gente acaba ajudando, né? A conhecer profissionais que consigam fazer e conseguir esses benefícios em 36 vezes no boleto. Pode ser que se não mude tem cartão histórias de crédito. vida. Olha que legal, né? É. Pode ser que mude Muito histórias legal. de vida. Agora me fez recordar um livro, eu não vou lembrar do nome do título dele, mas era específico, assim, o quanto a estética às vezes muda a história de vida, a pessoa passa a ter mais segurança. Autoestima, né? Autoestima. Fica mais segura, né? Fica mais segura, daí a se imagem da gente é muito empodera. importante, né? É verdade. Com certeza. Porque às vezes o que falta, às vezes a pessoa quer colocar um dente, fazer uma limpeza, ou não tem condições mesmo, né? E aí, Justamente. E aí vai foi dar- isso vai que a gente ter- acabou pensando, Sim. né? E a gente tem essa cultura no Brasil, né? Que é uma coisa interessante, né? Que tu vai ver na Europa ali, o pessoal não cuida muito dos dentes, né? É. Estados Unidos também não, porque é muito caro, né? Serviço odontológico. O Brasil é um dos países referência nesse quesito odontológico, assim, de estético, né? Sim. Então, isso aí esse trabalho aí que o Rafael tem feito como empreendedor, como empresário, né, que eu acompanho ele, a irmã dele já há bastante tempo, a gente vê, assim, como é importante que isso aí acaba sendo uma coisa, assim, uma referência, né, pro mercado, né, porque tá sempre, a gente tá falando de empreendedorismo aqui, né, Sim. e do sucesso, de como iniciar, e a vida de empreendedor não é fácil, e a gente não só ter as ideias e botá-las no papel e fazer com que elas se tornem uma realidade, não é barbada. Se não é barbada nos Estados Unidos, né, que é um país de primeiríssimo mundo, que faz de tudo pra te ser empreendedor, no Brasil, que é pelo contrário, que é tudo pro cara não empreender, né? Justamente. Então, o cara ter sucesso hoje no Brasil, né, como tu tem, né, Rafael, e como tua irmã, é uma situação bem difícil. E nesse setor odontológico hoje, né, a gente vê que o mercado tem crescido tanto, né, na área da saúde e a estética junto, e é um mercado que realmente está em alta, a gente vê os números aí, o crescimento aí nos últimos anos aí, eu tava acompanhando só para fazer, acho que interagir um pouco, né? Com ótimo, o assunto ótimo, do Rafael lá. ali, da odontologia. Nos últimos 3 anos, a gente teve um crescimento nesse setor estético nos últimos 24%, que é uma coisa fabulosa, né? Com certeza. Então, de 2000 a 2023. Outros mercados cresceram muito, né? Mas esse daí se destaca bastante. Eu acho também que teve um pouco da pandemia, que as pessoas ficaram muito em casa, né? E procuraram se cuidar também, mesmo estando em casa. O que a pessoa quer fazer? É estética, é se cuidar para a família, né? Também teve outros setores que cresceram muito na pandemia, mas esse daí a gente tá destacando pelo que tu tá comentando agora. Então, Teve um nível alto de divórcio também. Muito, Se arrumar mais depois. É verdade. Então, cresceu também outros setores, que é o digital, né? Sim. A revolução digital que aconteceu no período da pandemia também, cresceu também em torno também, só naqueles 2 anos ali, mais de 20%, né? No Brasil, isso aí, né? Só em bilhões ali, tu tem um faturamento ali absurdo. Por quê? Porque houve realmente um consumo muito alto, né? E a estética foi um deles. Acho que os 2 setores que mais cresceram foram esse do cuidado, as pessoas começaram a cuidar de si e o mundo digital, porque precisou do mundo digital. Sim. Né? E me parece assim que depois que se enfrenta uma pandemia que ninguém sabia como o seu corpo reagiria, independente de se tem doença pré-existente ou não, a maior parte da população ficou com medo de perder a sua vida, então quando, né, diz, bom, agora já pode tirar as máscaras, querem a fazer pessoa quer tudo. viver, né? Não, e ao mesmo tempo que tu tem isso, que as pessoas pensaram assim, pô, posso morrer a qualquer momento. Claro. Tu sabe que o consumo de bebida cresceu muito na pandemia também. Sim. Bebida alcoólica, né? Foi uma coisa que explodiu, assim, não tinha nem garrafa para engarrafar. Pra vocês terem ideia, vinho e cerveja não tinha, porque as cervejarias, as grandes, compraram toda a produção.
das grandes indústrias, né, de embalagens, e as de vinho também, e acabou que faltou embalagem, de tanto consumo que houve naquele período. Olha Porque só. as pessoas imaginaram assim, cara, posso morrer a qualquer momento. Aquele pensamento assim, que aquilo ali não era uma coisa imaginária, poderia acontecer, né? Sim. Então as pessoas começaram a investir nelas, começaram a investir no seu bem-estar pessoal, coisa que a gente às vezes não faz no dia a dia, porque a gente pensa assim, vou economizar, vou investir em uma viagem, vou investir num carro. Sim. Vai investir em carro, tudo preso dentro de casa. Não As tinha que pessoas fazer, voltaram né? também para decoração, né? Até investir na sofás, casa, né? no lar. Botando mais verde, a minha casa já é uma floresta, né? Mas eu conheço muitas pessoas que não pensavam muito em decorar com verde e começaram já, não, vou botar uma folhagem aqui, né? Começaram a ter esse olhar pro lar como um lugar mais aconchegante até, né? Sim. Com certeza. Teve também muito investimento da construção civil, né? Nesse reforma da casa. Esse pessoal de indústria moveleira, né? Cresceu muito também, indústria moveleira. É verdade. Tantos segmentos que cresceram. Faltou matéria-prima. Faltou matéria-prima, né? Faltou. A gente chegava nas ferragens sempre lotada na pandemia, né? Todo mundo de máscara, mas tava fila tinha, né? Na ferragem, né? Sim, o litoral também, né? Tudo. Mas a gente, aqui, entrando um pouco no tema, acho que é mais pertinente que esse tema nos dias de hoje, que não existe, né, Milani? A gente falar sobre empreendedorismo, ainda mais nós, gaúchos, que temos um DNA empreendedor, né? O Rio Grande do Sul tem esse DNA empreendedor, até pela nossa colonização europeia, alemã e italiana, que é se for ver, a grande indústria do mundo é a Alemanha, né? A Alemanha. Então, a base da indústria mundial é a Alemanha, né? O italiano também tem essas características, assim, importantes do trabalho, né? Eles trabalham muito, né? E a gente, e a gente tem esse DNA empreendedor que é no Rio Grande do Sul, que infelizmente a gente exportou esse DNA durante muitos anos, Camila e Milani, para outros estados, né? Porque o pessoal empreendia aqui no Rio Grande do Sul, criava negócios e o estado, os governos não correspondiam da mesma forma, através de burocracia, né? Não incentivavam o empresário aqui. Então a gente exportou para São Paulo, para Minas Gerais, para o Espírito Santo, tantos outros, Ceará, pegou muitas empresas gaúchas, né? Sim. E por quê? Porque a gente não soube valorizar o gaúcho, esse DNA tão importante que a gente tem aqui no estado do Rio Grande do Sul. E o empreendedor, ele tem que ter coragem. Em primeiro lugar, né, Rafael? Eu vejo o seguinte, que a gente tem que ter coragem. Porque tu pode ter a melhor ideia do mundo. É verdade. Se tu não tiver coragem para saber o que tu vai enfrentar, porque ser empresário, tu vai enfrentar muito problema. Resiliência também, porque não é de primeira que acerta, né? Às vezes tu verdade. vai lá, Na verdade, é uma quebra, guerra. vai. Na verdade, é uma guerra. É. Na verdade, o empresário, ele é um guerreiro. Porque o que acontece? É todo mundo contra o cara. Né? É o governo, né? É os funcionários. Sim. É todo mundo, por melhor que tu seja. É como se fosse tipo um casamento, assim. Quando termina, né, aquele vínculo, tu é ruim. Né? E quando tu contrata, tu é maravilhoso. Tu é o melhor do mundo. Né? E hoje, com a cultura que a gente está vivendo, eu vejo muito depois da pandemia até, que as pessoas, está muito difícil de lidar com elas. E era para ter melhorado, né? Por essa questão toda de a gente ter ficado mais dentro de casa. Sim. E as pessoas não... Eu, como tenho experiência em empreendedorismo também, assim, eu vejo que o prestador, ele acha que o empreendedor já está com a vida feita, né? Entendeu? Isso aí. O funcionário, às vezes, também sai lá, já quer questionar alguma coisa. Justamente. Então, assim, às vezes tu se sente, assim, tomando tiro de todos os lados. Porque, né? Todo mundo... É uma guerra. É uma guerra mesmo. É uma guerra. Mas eu acho, Rafael, que a gente, tendo essas características que a gente já tem aqui, tá? Sabendo que a gente enfrenta no Brasil, né? Aqui eu posso dizer, fui secretário de Desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul. Isso é muito né? legal. No pior período da história do Rio Grande do Sul. Que desafio, foi quando a gente virou o jogo. E foi o 5º deputado mais votado no estado do Rio Grande do Sul, né? O 5º deputado mais votado da história. Da história do Rio Grande do Sul. Mas assim, até por toda essa experiência, toda essa bagagem, fui também conselheiro do Conselho Superior do SEBRAE. Fui em Relações Internacionais do governo, chefe de Relações Internacionais, fui secretário de Turismo. Tantos cargos que eu ocupei, posso dizer que a nível estadual ocupei, só não fui governador do estado. Mas todos os cargos que tinha para ocupar dentro da área do desenvolvimento econômico, da área do turismo, da área do empreendedorismo, eu ocupei todos esses cargos. E fora a questão partidária, que a gente ocupa até hoje. Como empresário, eu vejo assim que o sucesso... tu mesmo falou, Camila, né? E é uma coisa que é difícil as pessoas entenderem que tu tem que errar. Só que tu tem que errar
e a partir do teu erro, tu não cometer mais os mesmos erros. Claro. E aí eu volto a falar do pragmatismo. Tu tem que ser pragmático. Tem que entender o seguinte, o negócio, ele é números. Tem que ter capacidade de retomada, né? Tu tem que olhar para as pessoas, e mesmo para a tua equipe, para aquelas pessoas que trabalham contigo. Nós somos números. Isso eu aprendi com meu pai eu fui emancipado com 16 anos, montei minha primeira empresa. Olha só. E aí meu pai falou para mim isso aí lá atrás, há 24 anos atrás. Ele disse assim, tu é número. Pro banco tu é número, pro teu cliente tu é número. Então assim, não tem amor pessoal às pessoas. A gente tem que ter uma equipe, a gente tem que valorizar as pessoas, mas a pessoa tem que saber o seguinte, eu tô lá para trabalhar. Claro. Eu tô lá para atingir uma meta, eu tô lá para atingir o resultado. E hoje, as pessoas estão começando, muitas vezes, os negócios de uma forma ao contrária. Elas acham o seguinte, não, eu tenho seguidores, sou conhecido nas redes sociais. Tu é conhecido por quê? O que tu faz? Será que a pessoa ela vai te levar, vai te valorizar como empreendedor? Ela, tu é uma pessoa conhecida porque tu tem um corpo bonito nas redes sociais? Tá, bacana. Porque o Instagram é o mundo da fantasia. Ali tu é quem tu quiser. É verdade. Né? Ali não diz a tua história, o que tu construiu, né? Então, ali as pessoas assim, tá, mas eu tenho lá 20 mil seguidores. Bom, mas me diz uma coisa. E desses 20 mil seguidores, pro teu negócio, o que tu ganha pro teu negócio? Claro. Agora tem 20 mil seguidores segmentados, que é direcionado sou advogado, eu sou médico, então eu sou da área da saúde, ou é direcionado pro teu negócio, é diferente. Então, isso eu falo pra vocês, porque na política, às vezes as pessoas acham que vão entrar na política, porque, eu sou conhecido, eu saio na rua, todo mundo me conhece na minha cidade. 99% das pessoas que eu conheço, que são conhecidas, né, na sua cidade ou no estado, que acham que por isso elas vão ser bem votadas, elas passam fiasco nas urnas. Verdade. Porque as pessoas, elas são conhecidas por um outro motivo. E quando elas entram pra política, as pessoas não levam ela a sério. Não, isso aí é mais uma aventura. Então, a gente tem que saber o seguinte, não dá pra começar pelo final. Eu acho que hoje o empreendedor, ele tem que saber uma coisa, ele tem que errar. Ele pode às vezes quebrar, os grandes empreendedores, eles já quebraram. Os grandes já quebraram. Tu vai ver a história da Ford, tu vê que o Ford ele foi ter sucesso com quase 60 anos de idade. Sim. Né? Sim. Então, muitos, né? Então, nós estamos dando um exemplo. Eu vejo aqui dos nossos empreendedores gaúchos. Pô, eu tenho uma proximidade com o Lírio Parisotto, por exemplo, que é um dos bilionários brasileiros. Cara, o Lírio come no bandejão. O Lírio, se tu vai escutar a história dele, como ele começou a Videolar, que hoje é Inova, né? Que trabalha com ali aqui no Polo Petroquímico, tem uma Inova gigantesca, tem também em Manaus, em outros estados. O Lírio começou vendendo videocassete. E o nome, tanto é que a Inova ficou Videolar durante muitos anos. Pô, mas por que Videolar numa indústria desse tamanho que trabalha, vamos ser mais popular, com plástico, né? Que é a matéria-prima, mas é para gerar plástico, para painel de carro, para geladeira, para isso. Videolar. Mas, cara, ele foi um cara empreendedor. Ele teve a visão naquele momento, na hora certa. Pô, o que tá bombando? É videocassete? Ah, tá. Daí começou a produzir fita. Fita. E hoje é um dos bilionários. Cara, ele tem mais de 50 empresas que ele tem conselheiro dele, porque ele é acionista de 50 empresas grandes do Brasil. Então, assim, é um dos bilionários brasileiros. Tu vê agora aqui a família Randon. Pô, tu quer mais empreendedor que a família Randon? Sim. A família Randon tem banco, tem a Randon Implementos Agrícolas. Né? É uma das maiores do mundo, né? Sim, em Caxias, né? Hoje é o Davi Randon, presidente do grupo, foi o Daniel antes, que está no presidente do conselho. Mas tu vê a história do seu Raul Randon. É uma história voltada para o empreendedorismo, por ter um DNA empreendedor já, né? Que é a nossa característica do gaúcho. E também por muito trabalho, dedicação. Estava nativa até os seus últimos dias. Até falecer. Até falecer. E criou, poucos anos antes de falecer, ainda a Rara Alimentos, que é uma referência internacional em alimentos de qualidade. Foi premiada com, acho que foi... Não sei dizer agora o ramo do... Vinícola. O queijo dele é um dos melhores queijos do mundo. Então, até tem uma frase... Azeite de oliva, né? Azeite de oliva maravilhoso também. Tem uma frase do seu Randon que eu até falei uma vez pro Davi Randon, né? Que me chamou a atenção aquela frase. Que falaram que o queijo dele era muito caro. Ele disse, não, meu queijo não é caro, tu que ganha pouco. então, assim... esse é o nossos empreendedores gaúchos. Só que todos eles tiveram coragem. Então, você viu que o Alexandre Grandene...
que é uma referência, uma das maiores indústrias de calça do mundo. Sim. Um dos homens mais ricos do mundo, gaúcho, brasileiro. A esposa dele, recentemente, né, investiu mais de 30 milhões de reais a fundo perdido num hospital. Né? O Hospital Nora Teixeira, que é dentro do Complexo da Santa Casa. Quem faz isso? Né? Mas o empreendedor, esse nosso, gaúcho, e eu tô falando do nosso povo, porque é fácil falar dos outros, né? Mas eu não quero falar mal dos outros, mas falar bem dos nossos, porque muitas vezes foi valorizado Santa Catarina, né? Santa Catarina e tal. O problema não foi o povo gaúcho que não sabia empreender, construir, montar negócio, montar empresa, que era revolucionário. Não, foi os governos que atrapalharam. Sim. E aí, Andresa, eu entro num conceito de governo que é o que eu trabalhei durante muito tempo com o governador Eduardo Leite, né? Tive a honra de trabalhar com ele e a gente vê o seguinte, a gente revolucionou o Estado. A gente transformou o Estado digital. Eu gosto muito do eu não estou entrando na pauta ideológica. Todo mundo que me conhece sabe que eu sou de direita, tem minhas pautas bem específicas, mas por trabalhar com o Eduardo Leite, por conhecer ele, para mim é um dos políticos mais preparados do Brasil. É verdade. Né? Até para ir para a presidência da República, né? Uma pessoa que pega o Estado como estava, falido, sem perspectiva nenhuma, né? Faz todas as reformas que foram feitas. Nós conseguimos atrair diversos investimentos para o Estado. Eu, enquanto secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, não perdi uma grande empresa. E vou te falar, Rafael, peguei empresas e grandes empresas na ponte entre Torres e Santa Catarina, ali, hein? Na fronteira. Peguei na última hora, já com um contrato de intenção assinado para sair do Rio Grande do Sul, investimentos de mais de 300 milhões de reais. Imagina. Por quê? Porque nós tivemos um governo coeso, com uma transversalidade muito grande entre as secretarias e sempre com o governador participando desses projetos importantes. Então nós não perdemos negócio, nós atraímos negócio para o Estado. E por que tudo isso? Porque nós vimos o governo, fizemos um governo com governança. Antes não se fazia através de política. É importante, tem que ter política dentro do governo, porque o político ele é representante do povo. Claro. Sim, mas tem que ter governança. Tem que ter, né, os critérios básicos de governança para que a gente possa, o Estado, fazer entregas. Porque a população não quer mais saber de conversa de político furada. Eu, quando cheguei, Camila, na Secretaria de Desenvolvimento do Estado, tinha mais de 7 mil processos parados na Junta Comercial. Primeira missão que o governador me deu era despachar na Junta Comercial. Sim. Então eu despachei a primeira... E por que estavam parados? Porque faltava... Assim, ó, nós tínhamos uma transição do governo passado para o novo governo. Precisava nomeação dos vogais, do presidente, mas... A junta comercial, ela era toda analógica. A junta comercial, para vocês terem ideia, aqui devem estar nos assistindo aqui empresários e sabem que a junta comercial, qualquer documento que tu precisava para a junta comercial, era 60 dias, 90 dias. E o contador sempre falava assim, ó, a junta tá demorando. Sim. Não tinha. Sabe em quanto tempo hoje tu faz um alvará na junta comercial? Em 20 segundos. Porque é tudo digital. No máximo 20 segundos. Tu protocola teus documentos ali, no final, pagou tua taxa, chegou lá. Já tá ali. Tô falando 20 segundos, porque às vezes tem processo que é menos. É o tempo de ir a informação, computar no sistema e voltar. Uma certidão hoje na junta é no máximo 2 dias. Imagina. Então, assim, isso daí é uma coisa que nunca a gente imaginava. Sim. Nós éramos a pior junta comercial do Brasil. Hoje nós estamos entre as 5 melhores da federação. Por quê? Nós fizemos um processo de digitalização, né, de desburocratização, convênios com as prefeituras. Né? Então a junta hoje ela entrega alvará dos bombeiros. Né? Claro, não os de alta complexidade, mas os de baixa complexidade. Ela entrega o alvará comercial, ela entrega certidões. Então tudo isso foi feito pensando em agilizar os processos. Criamos também ali um departamento de assistência ao empreendedorismo na junta comercial. A sala do empreendedor dentro da junta comercial do Estado, coisa que não tinha, para atender aquelas pessoas que estão montando seu negócio, que às vezes, muitas vezes não sabem como fazer, mesmo sendo facilitado. Então, todas essas brechas a gente pensando o seguinte, ó, vamos facilitar a vida de quem tem boas ideias, de quem tem coragem de empreender. Sim. E através também, Camila, de situações importantes que a gente trabalhou também com financiamento público. Porque muitas vezes a pessoa ela tem uma ideia boa, ela tem já o seu negócio que está rodando, mas ela quer crescer. Sim. E a gente sabe que é o seguinte, ó,
Muitas vezes a pessoa precisa de uma carência para pagar aquele financiamento. É verdade. A pessoa precisa, às vezes, de um juro subsidiado. Que o juro de mercado, a gente sabe que dependendo do momento, hoje a gente está com juro astronômico, que é de 3,75, que não dá para pegar dinheiro em banco. Mas se tu não tem o banco público para auxiliar, qual a finalidade do banco público? É auxiliar no crescimento econômico do Estado. Então, senão não tem finalidade. Sim. E a gente, através dos nossos bancos públicos que estavam dentro do guarda-chuva da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que é o Badesul, o BRDE, a gente conseguiu viabilizar diversos projetos importantes, não pegando e direcionando algo para empresa tal, empresa B e C, mas assim trazendo critérios importantes para o desenvolvimento na área de tecnologia, na área do agronegócio. Por exemplo, a gente não tinha, Rafael, dinheiro para trazer máquinas importadas com dinheiro subsidiado. Sim. O que a gente fez? A gente deixou uma linha, um fund, que chama fund, né? O dinheiro que vem, de 50 milhões de reais para máquinas importadas. Porque os bancos públicos muitas vezes incentivam a indústria nacional, que é o objetivo nosso, é incentivar a indústria nacional. Só que a indústria nacional muitas vezes tem maquinário que ela não tem, que ela não produz e não vai produzir. E nós precisamos, principalmente para o setor vitivinicultor, que o maquinário todo ele é importado. Sim. E a gente conseguiu 50 milhões de reais para esse setor, para trazer máquinas importadas. E pensando sempre, assim, escutando o empreendedor. Porque é importante do homem público, ele é escutar o empreendedor, entender qual a necessidade dele. Não é o que eu acho que é certo. Cada setor tem uma peculiaridade. O setor hoteleiro tem uma peculiaridade. O setor do entretenimento tem outra. E acho que depende da região também, né? Exatamente. As regiões têm peculiaridades, né? E então a gente sempre tem que trabalhar com isso, escutando, né? O pessoal ali do ramo de produtos com leite, tá? A gente fez um trabalho com eles importante, porque é um setor que nós temos ali uma cultura, o Rio Grande do Sul produz muito queijos e produtos, leite, iogurte. É uma indústria muito forte, a gente tem que gerar milhares de empregos no estado do Rio Grande do Sul. Então a gente sempre estava com o pessoal do setor. Nós estávamos com o pessoal do setor vitivinicultor, que nós tínhamos ali o DIFAL. Olha só, para vocês terem ideia, Camila. Nós tínhamos o produtor de vinhos, ele quando produzia, ele já pagava o imposto. Tu não vendeu. O vinho vai ficar lá 2, 3 anos lá, tá? Aqueles, não é tambora, agora me fugiu o nome, aqueles... Não é barril? Barril. Silos, tipo um silo. Tipo um silo, mas tem outro nome, me fugiu o nome agora. Ele vai ficar ali mínimo 2 anos, o vinho armazenado ali. Depois ele vai ser embalado. As indústrias pagavam imposto sobre aquilo ali. Tinha indústria que tinha mais de 50 milhões de reais já pago o imposto e com produto em casa. E o que a gente fez? Nós acabamos com isso. Tu imagina quanto que entrou de capital de giro para essas indústrias do setor? Porque eles pegaram, não precisa mais pagar, agora só paga quando vender. E Rui, ficou uma dúvida aqui. O que tu escolheu, assim, para iniciar o teu caminho no empreendedorismo? Qual foi o ramo? Pois é, tão cedo e já tão determinado. Né? Meu Deus. Veio uma questão familiar junto, né? Eu comecei na locação de veículos, né? Montei uma locadora de veículos. Graças a Deus, assim, minha família já tinha também locadora de veículos na época, né? E a gente tem negócio na área do agro, a gente tem negócio na área de transporte, posto de combustível, e aí eu peguei, não, quero ter o meu negócio. Aí uma conversa com meu pai, ele disse assim, tá, o que tu acha que tu tem? Não, vou continuar nessa área, só que eu quero um outro segmento, locação de veículos. Daqui a pouco comecei a alocar para algumas empresas, né? Aí cheguei com uma frota quase 100 carros, com 24 anos eu tinha mais de 100 carros ali, numa frota. E eu acabei migrando para outro setor, que é o setor de transportes, né? Que daí são cargas indivisíveis. Eu tive uma empresa de cargas indivisíveis, que daí é transporte especial, que a gente chama de carga, né? Que é a carreta com prancha, com carreta extensiva. Aí comecei a trabalhar em obras, comecei a trabalhar com transporte de maquinário pesado, né? Mas a minha família tem uma das maiores empresas de guindaste do Brasil, né? Que é meus 2 irmãos, que são um é CEO, outro é presidente da empresa, que é a Irigaray Guindaste. Mas eu
saí um pouco do segmento de locação de guindaste e pilhadeira e plataformas elevatórias para o transporte especial de carga. Então, que é similar, mas é um outro segmento do mercado. Ali cheguei a ter, foi 53 caminhões, mas também fui cansando um pouco, porque tu vai, o transporte, tu lidar com carga, é que nem restaurante, 24 horas por dia, porque tu tá transportando ali, às vezes, uma carga de 20 milhões de reais, com escolta, rodando o Brasil. Eu fazia muito hidrelétrica, naquele momento tinha muita obra de hidrelétrica no Brasil, tinha parques eólicos também, tinha muitas obras que estavam acontecendo também de rodovias. E a gente fica com uma preocupação 24 horas por dia, né? Com a carga, com um acidente, né? Porque se dá um acidente com um caminhão, não é pouca coisa. Qualquer encostada num caminhão ainda mais... E assaltos também, né? Acontece bastante na estrada. E me aconteceu, eu também, realmente, me roubaram, uma vez me roubaram um caminhão que a gente tinha comprado, me lembro que na época, assim, sabe que te dá um caminhão zero, eu disse, mas que negócio, né? E sequestraram o motorista. E fui de uma migração também para um outro setor, acabei entrando no setor de eventos, né? Fui sócio de uma casa de eventos em Porto Alegre, uma casa bem conhecida. Tive locação de equipamentos para shows, tive palco, gerador, painel de LED. Um negócio, foi muito bom esse negócio. O que o Rui já não fez na vida, né? E deu certo em todos, né? Porque olha só. Não, e graças a Deus, e tu vê que, assim, todos eles, eu falo para todo mundo, cara, eu sou um privilegiado, porque eu saí dos meus negócios sem ação trabalhista, sem dívida fiscal, que é as coisas que a gente sempre tem que cuidar muito, né? Que a dívida fiscal é trabalhista, né? É, verdade, que é o pior, né? Eu fui ter trabalhista da empresa de terceiros, que uma vez eu vendi Olha só como é que muitas vezes as injustiças do mundo, né? Acontece bastante, né, Rui? Nós sabemos. Eu vendi, né, 4 conjuntos de caminhão, né? Cavalinho e carreta para uma empresa. Ainda perguntei para esse empresário, como é que tu vai me pagar? Vamos lá, que assim, eu quero saber o seguinte, como tu pode me pagar? Vou te dar 50% e o restante vou te pagar em 12 vezes. Não tem problema, mas assim, não vai gerar problema nenhum. Todo dia 5 vai estar na conta? Não, pode ter certeza. Porque eu perguntei para ele, como é que tu vai me pagar? Aí ele pegou... E já no primeiro pagamento, ele pagou 50%, mas já no primeiro pagamento já deu problema. E eu disse, putz, agora vai dar problema. Uhum. Resumindo a ópera, ele quebrou e os funcionários dele me acionaram na Justiça do Trabalho. Eu não tinha nada que... Porque os caminhões estavam no teu nome. Porque estavam no meu nome os caminhões. Sendo que é o seguinte, eu tenho um contrato de compra e venda, né? Eu tinha compra e venda com a empresa. Não tem nada que ver com o negócio dele. Sim. Nada que ver com o negócio dele, né? Quem foi lesado fui eu, né? E eu fui condenado a revelia num processo trabalhista porque nunca foi citado. Porque eles mandavam citações para essa empresa como se eu fosse sócio. Como se eu fosse sócio de fato do negócio, não fato de direito. Então, assim, eu fui me dar conta uma vez que fui dever um apartamento e a pessoa foi tirar minhas negativas, não, só um pouquinho. Tu tem uma condenação trabalhista. Eu disse, não, não tem nem trabalhista. Não tem nada na minha vida. Todos os meus funcionários que passaram por mim, não tem nem tive trabalhista. Não, mas tem condenação. Eu disse, fui lá no balcão da Justiça do Trabalho e tinha uma condenação realmente. Então, tudo isso daí mostra que... E Milani, e Camila, e Rafael, uma coisa muito importante do empreendedorismo é a contratação. Tem que cuidar, os contratos. Eu ouvi o Abílio Diniz numa entrevista essa semana falando uma coisa que é excepcional que ele comentou, né? Ele não se arrepende de ter vendido pro grupo Cassino, se eu não me engano, que comprou a Pão de Açúcar, uma parte de Pão de Açúcar, mas ele se arrepende do contrato que ele fez. Porque o erro que ele fez foi no contrato. Nós estamos falando de Abílio Diniz, não estamos falando do Zé da Esquina, né? Estamos falando do Abílio Diniz, um dos maiores empresários da história do Brasil. E ele disse, se fosse hoje, ele teria brigado mais no contrato de venda da empresa, porque ele teve um prejuízo grande no contrato. E não precisava ter sido assim, se ele tivesse brigado. Então, a gente tem que, na hora do contrato, nós temos que botar tudo no papel. Porque o contrato serve para uma coisa. Sim. É para o litígio ou para uma negociação, uma renegociação futura. Então, tem que estar tudo no contrato. Esse negócio de assim, não vai dar problema. Vai dar problema. Exato. Contrato mal feito vai dar problema. E eu vou falar com vocês. Eu não me dei mal nessa questão trabalhista, mesmo recorrendo com tudo, porque daí a gente botar dinheiro, porque o contrato estava bem feito, estava bem especificado, tá? E estava anterior
né, a qualquer situação de falência da empresa. Então, a contratação, para os nossos empreendedores saberem, é uma das partes principais. No contrato social, esses dias eu vi uma pessoa próxima a mim e eu falei para ela, cuida do contrato social que está fazendo com o teu sócio. Cuida do teu contrato social com o teu sócio. Porque esse contrato, lá na frente, ele vai te dar problema. Sim. E a pessoa já pegou, porque a gente está no calor da situação, a gente quer empreender, a gente é... E não estou falando de gente amadora, estou falando de uma pessoa extremamente preparada para o negócio, pessoa que realmente tem qualificação e está preparada para empreender e já é empreendedora. Mas, assim, erros que parecem ser uma linha. Aquela linha, tu pode ter certeza, se não tiver bem escrita, bem definida, bem clara, tu vai te incomodar. E vai, a dor de cabeça não vai ser a dor de cabeça de uma reunião que tu vai sentar para discutir e brigar. Me resolve inicial. ali, né? Vai ser a reunião, às vezes, de anos, uma briga. Eu que sei. Eu também, agora há pouco também fui ameaçada de um processo trabalhista aí, né? Nossa. Então, Imagina. a gente mais ou menos imagina e tem que cuidar, né? As pessoas que estão na tua volta e tem cuidar os contratos. Não sei agora quem, talvez seja Geraldo Rufino, que fala que tem que demorar para contratar e para demitir rapidinho, né? rapidinho. Tem alguma coisa assim. Não sei se vocês concordam com isso. Identificou o problema, já tira na hora, né? Eu acho que por isso que eu nunca tive problema trabalhista, porque eu, quando identificar o problema, porque é que nem uma relação pessoal. A relação pessoal, a gente às vezes começa com muito amor, muito carinho, é tudo muito bom, mas eu acho que o pragmatismo ele não pode ser só nos negócios. Sim. A gente pegar e a gente tem que olhar a relação pessoal também com pragmatismo. A gente tem que saber com quem a gente está lidando e ver a história da pessoa. Mas às vezes no calor da emoção, Rui, às vezes tu tá com um amigo, vai lá e faz um negócio, tu acaba não percebendo isso, né? Mas a gente já chega a um ponto na vida que acho que a experiência que a gente tem, a bagagem que a gente tem, a gente começa a ter certos cuidados, né? Acho que no início, eu errei muito também no início. E, né, Camila, falando sobre os erros, né? Sim. É importante errar? Mas chega um ponto que tu não pode mais errar. É que daí tu começa a agir com a razão, não com a emoção. É E verdade. daí quando tu age com a razão, tu faz certo. Quando tu age com a emoção, dá errado. É verdade. Eu concordo. até, acho que foi essa semana, acho que foi essa semana passada, mas eu até, de inspiração, assim, publiquei algo, assim, nesse sentido, que as nossas cicatrizes, elas têm que servir para algo, né? Tem que servir para te mostrar o que não foi capaz de te derrubar. Mas ela tem que te ensinar. Né? Ela tá ali, é uma marca que ficou. Então, eu acho que é aí que a gente vai criando essa bagagem, esse amadurecimento, né? E perde aquela coisa, assim, de adolescente, de criança que se joga. Não, tu vai ver detalhes para depois. E tu tem que parar também, nesse amadurecimento todo, a gente tem que parar de terceirizar a culpa. É verdade. É verdade. Porque São a gente confia demais. Porque a gente escolhas. A culpa é nossa. Já começou errado. Não tem esse negócio, a culpa foi do funcionário. O funcionário, ele tem que saber o seguinte, o funcionário tem que ser teu parceiro. Ele tem que entender o seguinte, vamos crescer junto, vamos crescer, tu vai crescer comigo, tu vai ter... Criar oportunidades também para eles. Vai ter uma oportunidade comigo, mas tu vai ter que me ajudar. E tu vai ter que cumprir as metas da empresa. Mas assim, no momento que a gente começa, quando eu começo a escutar alguém e eu vejo que a pessoa começa quando eu falo do empreendedorismo, eu falo também da vida pessoal nossa. A culpar os outros. A culpa é do fulano. A culpa é do ciclano. Quem é culpado somos nós. Sim. É isso aí. Porque a gente não soube naquele momento do funcionário que é ineficiente. Deu problema. Não quer. Tchau. Sim. Tem que cortar na hora. Sim. Vai dar problema na frente. Muda. Ninguém é empreendedor de sucesso errando nessas questões básicas. A gente não pode se vitimizar. E o que tu considera, assim, que fideliza mais um funcionário, assim, para ele ter uma visão mais do dono? Seria, assim, bonificações? Seria o relacionamento? É um conjunto de coisas? Daí pegar uma bagagem aí lá do Sebrae também, o que tu teria para nos falar, assim? Que fideliza mais? Que tu tem mais esse teu empregado junto contigo? Acho que é um contexto, né, Camila? Acho que a gente tem que ver o seguinte. Ele tem que saber que ele pode crescer. Ele tem que ter perspectiva. Naquele negócio não pode ser uma coisa temporária para ele ver assim, ó, cara, eu vou ficar isso aqui linearmente só, não vou crescer. Sim, vou receber sempre lá no final do mês. Ele tem que ver o seguinte, uma oportunidade de crescimento. Sim. Principalmente os gestores que trabalham ao teu lado, que esses são, para mim, eu sempre valorizei na minha equipe,
quem era responsável por gestão, né? E o gestor ele replica para os comandados dele ali da melhor forma que ele acha, né? Mas eu acredito muito em perspectiva de crescimento. Tá? Eu acho que a remuneração ela vem em segundo plano, porque se o colaborador ele vê a oportunidade de crescer contigo, e às vezes o crescimento não é só financeiro, ele vê projeção também. Sim, Na carreira dele. Claro. Né? Porque às vezes a projeção muitas vezes é mais importante que financeiro, porque ele vê lá na frente, pô, aqui eu tô numa empresa que está crescendo, que vai me dar destaque, que é uma empresa que está na mídia, uma empresa que o dono tem boas relações, que podem me ajudar também no meu futuro também. Eu não vou, daqui a pouco o cara não quer ficar a vida toda naquela empresa. Ou daqui a pouco vislumbra lá na frente né? ser um conselheiro, né? Às Claro, vezes algo pode assim ser. que possa crescer. Claro. E acho que a educação também, procurar pessoas que tenham... meus funcionários, às vezes, quando saiu da empresa, né? Eu falava pra eles, tia, tu nunca vai trabalhar com quebrado nem falido, porque dois é chorar. Ele é chorar que não tem dinheiro pra te pagar e tu é chorar que não tá recebendo. Então, não trabalha com quebrado e falido, tá? Por favor. E eu acho que a gente tem que se juntar com pessoas boas. Sim. Então... aquele negócio que o pessoal tá falando muito hoje em dia, né? Que tu é a média das 5 pessoas que tu anda, é uma verdade. E dos 5 livros que tu está lendo também. E tu tem que ser desses 5, tu tem que ser o mais humilde deles todos, porque tu sempre tem que querer chegar lá no que é mais empreendedor, no que é mais rico, no que é mais que tem uma família mais estruturada, porque tem que ter ele como referência, ou Serve eles como uma referência. mentoria próxima, né? A pessoa tá ali. Tu acaba crescendo junto. Sim. Porque tu vê aquilo ali no dia a dia, pô, eu não vou deixar de fazer também, pô, meus amigos estão fazendo. Agora, se tu anda com gente que não tá no mesmo contexto social que tu, não tá no mesmo contexto econômico, e que uma pessoa às vezes que não tem cultura, pessoa que não busca conhecimento, pessoa que não busca estudar. Tia, eu amo estudar. Eu acho que é importante, a gente só aprende no estudo. Muito importante. Tá? Eu acho que cultura é uma coisa que a gente só cresce com cultura. Verdade. Né? Eu falo para minhas filhas sempre isso, né? Vocês têm que ser 500 vezes melhor que eu. Eu quero que vocês valorizem cultura. Eu quero que vocês vão lá no Teatro São Pedro, lá assistam uma ópera, assistam um recital, assistam uma orquestra. Eu quero que vocês viajem o mundo, conheçam novas culturas, entender. Porque o principal, Andressa, é a gente entender o comportamento humano. É verdade. O empreendedor que não entende o comportamento humano, ele está fadado a um insucesso. Tu tem que entender o teu cliente, o teu consumidor, tanto tu quanto empreendedor na área da indústria, do comércio, como um prestador de serviço, tu tem que entender o teu consumidor. Sim. E para te entender ele, tu tem que conhecer um contexto social que ele vive, o que ele quer. É só um produto? Ele quer só atendimento? Ele quer um produto com preço, um competitivo? E para tu ter isso aí, tu tem que buscar, né? Acho que novas culturas. Tudo é importante. Estudar, né? O mercado se identifica com a história de empresário ali do Rafael Guedes também, né? Que tem essa batida social, assim, vinculada e à tu prestação. começa a ver essa questão que as pessoas, elas não estão muito procurando atendimento, elas estão procurando mais alguém para ouvir elas. Sim. Isso é verdade. Tu tá entendendo? Eu vejo que aumentou muito no atendimento médico, não pessoas que estão doentes, né? Mas pessoas que precisam, que estão carentes. Que não, querem ser ouvidas, que querem ser ouvidas, que não tem a família. Hoje em dia o celular tirou isso, né? Tirou totalmente. Então cada um chega ali, até na roda de amigos, as pessoas estão ali, estão mexendo no celular e não estão conversando. É um desafio, né? E é justamente isso que a gente acaba vendo, né? Que aumentou muito. As pessoas vão, mas elas não têm nada. Muitas vezes elas não têm nada. Né? Elas têm um problema de carência, de falta de pessoas para conversar, que tá cada vez mais difícil mesmo, né? A gente sabe disso. Hoje em dia, tu quer conversar com um amigo, tu não vai na casa do amigo, tu liga pro amigo, tu manda um WhatsApp, tá? E aí, como é que tu tá? Só vai em festa, né? Vamos sair. Sim. E nem festa o Rafa vai, né, Rui? Não, o Rui tem que estudar. Só quer estudar. Só estudar. Tá me sacaneando, ele tá me sacaneando. Olha, nem festa o Rafa vai. Ele tá ligando lá pro meu professor, lá pra saber o dia que eu tenho aula, pra marcar os eventos. Já que a gente tá falando aí, queria ver com vocês, o que vocês têm, assim, pra nos indicar, assim, de leitura, o que vocês estão lendo no momento, se tem alguma coisa que vocês querem destacar que vocês já leram. Eles são grandes empresários de sucessos, né? Sim. Os dois, né? Sim. O Rui tem uma bagagem enorme aí, né? Sim. E o Rafa nem se fala, né? Sim.
Então, nos indiquem, meninos. Eu... Até para as meninas que Até estão em a- casa, para poder Rafael ler conhece, junto. né? A Arte da Guerra, acho que é um dos primeiros. Ó, Ah, legal. Falou o que eu ia dizer. Eu tava aqui assim, ó. Eu tava Sim. pensando. A Arte da Guerra, eu acho que o empreendedor, ele tem que ser, acho, o primeiro livro que tem que ler. Sim. O maior general do mundo, né? Sim. E eu acho que todos os livros do Milton Friedman, né? Que foi o professor do Paulo Guedes, né? Da Universidade de Chicago. E ele tem uma frase muito importante, né? Que ele diz que... Ele fala do público, né? Direcionado para o público, mas que a gente pode usar no privado. Que a gente não tem que olhar os projetos com as boas intenções. Nós temos que olhar os projetos com os resultados. Né? E o Verdade. Milton Friedman é um case de sucesso professor dos grandes economistas mundiais. Ele foi, né? A Universidade de Chicago é uma referência. E então acho que a gente tem que olhar o resultado dos projetos. A gente tem que olhar não o que é a boa intenção. Todo mundo tem boa intenção. Porque não fica no plano dos sonhos, né? É isso aí. Entendeu? É muito legal a gente sonhar, a gente ter boas ideias, a gente falar sobre social, né? Justamente. Como é bom falar sobre social, né? Eu acredito muito no social. Eu sou uma pessoa que eu sempre defendi a gente poder ajudar aquelas pessoas que realmente não têm a mesma capacidade que a gente, ou por uma questão social que elas vivem, né? Econômica, Verdade. né? Por falta de oportunidades, Sim. ou por uma questão intelectual, muitas vezes a Sim. pessoa tem dificuldades, né? E por falta de estudo. Mas a gente tem que buscar as soluções dos problemas, mas com consistência. Não criar uma coisa que a gente sabe que é um projeto que não vai durar, não vai perdurar. Muitas vezes a gente falava, né, do assistencialismo. O assistencialismo, ele tem um problema, que tu chega a um ponto que a pessoa, tu tem que tirar a pessoa do assistencialismo. Sim. Claro, Tem que isso dar não fica na zona de conforto, né? Tu tem que dar... O Estado, né, ele tem que dar capacidade para a pessoa de sair do assistencialismo. Claro. Ou criando oportunidades de negócio naquela região, ou tirando a pessoa daquela região, né? Se ela queira, né? Justamente. Ou criando oportunidades de negócio para ela poder, ou capacitando as pessoas, né? Sim. E só que nós aí quando a gente entra nessa seara política, a gente vai ver que muitas vezes a seara política ela incentiva o assistencialismo porque tu tá ali tendo uma pessoa fiel a ti, né? No voto, porque a pessoa para ela, tô ganhando meus R$300 aqui, tu acha que eu vou pegar, eu vou me esforçar, vou querer uma carteira assinada? Tem pessoas que pensam assim, infelizmente. Tem Não, pessoas que digeria, pensam né? É uma até minoria. aumentar a família, daí vai ter mais filhos. Até para Não, e até na questão justamente dos empregados, né? É. Que a gente vê, as pessoas vão lá, trabalham um período para justamente serem demitidas e terem um seguro. o né? desemprego ali, porque há Justamente. 5, 6 meses, acho que é, né? Depende E do antes valor. da reforma trabalhista também era grande o número passivo trabalhista também. Sim. Isso diminuiu bastante, né? Até hoje, não é a minha área de atuação, né? Sim. Sou especialista em previdenciário, mas assim, eu sei que teve um bom reflexo, Sim. né? E diminuiu. E hoje até, não sei como anda a jurisprudência aí, mas até então a lei permite que se tu entrar com algo muito gritante lá na justiça pedindo muita coisa, que tu não tem todo aquele direito, tu tem que ressarcir ao Sim. invés de, né, apenas pedir. Tava bem diferente antes, agora parece que deu uma afrouxada nisso aí, né? Parece que mudou um pouco, né? Tava bem mais Eu não sei complicado. quais que daí- são os reflexos, assim, não sei quais, né, para dizer assim mais precisamente, mas eu sei que reduziu Sim. muito tanto os pedidos nas ações, né, no pedido inicial, quanto o número de ações. É que, na verdade, o que acaba acontecendo? Que é o que a gente estava falando aqui, a questão do empresário, né, do empregador, enfim. Sim. É uma coisa complicada porque tu nunca sabe qual é a intenção. A pessoa vai lá para te pedir um emprego. Né? Eu tenho casos aí do Clóvis da Guardia Angel até, que situações que não existiam, né? De funcionários, por exemplo, que ele ajudou, né, readmitiu, e acontecia de pessoas pedirem coisas que não existiam, já tinham Sim. recebido. Sim. E isso é muito complicado. Sim. Né? Porque a gente vê a história da empresa, tu começa a acompanhar e ver como funciona, tu vê que aquilo dele não existia mesmo. Né? Porque é uma empresa séria, né? Enfim, que trata os funcionários diferentes. Sim. Né? E daí, Rafael, Tu vê- a gente entra naquele ponto que eu tinha colocado anteriormente. O contrato de trabalho também, tudo assinado. O dia a Sim, dia do funcionário sim. tem que estar assinado. Sim, Esse negócio de boca nada. não tem mais. Isso aí, Não pode. fio do bigode, era Não na existe. época do meu Do avô. avô. Não era Isso nem aí. do meu pai. Fio do bigode. Palavra hoje em dia, olha, é as coisas que eu falo.
a traição e a morte é uma das coisas mais certas na vida. Sim. Né? E o empreendedor que começar já achando que... Com aquele papo, não, até que me prove o contrário, eu confio em todo mundo. Já começou errado. Já tá errado. Já. tá errado, Já errado. começou errado. Esse aí vai quebrar. Já tá Com pagando certeza. pra mim, Esse aí né? pode ter Com certeza. certeza. Pode contar os meses aí que ele vai quebrar. Tem que estar tudo no papel. Deu a chave da empresa, bota no papel, assina. É isso aí. Por quê? Não tem nada demais. Sabe por quê? As pessoas são Protocolo. influenciáveis muitas vezes. É A pessoa verdade. até pode não ser uma pessoa ruim. Porque eu acredito muito em equipe. Eu ganhei meus funcionários, todos os meus colaboradores, eu não posso me queixar daqueles que passaram por mim. Até aqueles que não foram tão legais assim. Eu posso dizer assim, ó, que no contexto geral, foram pessoas que me ajudaram muito na vida. Mas, porque eu peguei tudo documentado. Minha vida toda eu documentei tudo. Qualquer coisa. É hora extra. Vai receber, tá? Bota aqui, querido. Tá? Ah, não pode vir. Tá, tu não pode vir. Tu me traz o documento. Porque não pode. Ah, mas traz o documentinho. Como aqui tudo eu faço certo, tu faz certo também. Você tem que ter tudo registrado. É isso aí. Então, por que eu não tive ações trabalhistas minhas? Porque é tudo documentado. Tu acha que um advogado chega lá, tá, mas só um pouquinho, tem tudo aqui, tu recebeu e tal. E tinha documento. Tinha, ele vai assinar tudo. Sim. Tudo. O que eu É vou isso aí. fazer? Era até chato, às vezes, que chegava assim na semana, os caras tinham uns 4, 5 documentos pra assinar. Sim. Então, isso daí é importante. Daí tu vai lá no... que eu tava falando, né? Sobre as contratações. É o contrato social que tem que estar certo. Tudo é o certo. contrato com teus clientes tem que estar certo. Tu vai isso aí. vender um bem da empresa, tem que ter contrato. Ah, mas eu vou vender uma máquina. É 50 mil reais. Faz o contrato de compra e venda. Faz, porque se der problema com essa máquina, qualquer coisa acontecer nessa máquina, e ele quiser te devolver a máquina, tá especificado no Justamente. contrato todo o acordo que tu fez comercial com essa pessoa. Então tudo tem que ter papel. Até pela questão da garantia, né? Exatamente. Por lei, tu é obrigado a dar garantia. Então tem que estar tudo ali no papel. Justamente, é isso aí mesmo que tu falou. Mas que legal. Olha Que esse bacana, né? podcast aí. Com Vai dois ficar. grandes empresários aí, né? É, muito O bacana. Rui é uma pessoa que fez história também, né? Como deputado Sim. estadual. Sim. O- Fica para nós alguns aprendizados aí. É isso aí. Conhecemos também um pouquinho mais da história de vocês aí. Histórias de sucesso, né? Empreendedorismo de sucesso. Foi uma honra tê-los conosco aqui. Voltem sempre, né? Nós É que verdade. agradecemos. E agora, final do ano, então, tem a inauguração da... Metropolitan. Isso aí, Saúde estamos lá, Center, né, isso aí. Camila? Vamos lá Vamos cobrir lá. o evento Com dele, certeza. né? Isso aí, com certeza. Isso aí, estamos juntos. Vamos lá, vamos. Então a gente vai encerrar o Vai episódio encerrar de e hoje. vocês- A gente tem uma forma de De encerrar. se despedir do nosso público. Ó, vai. Vem Bem, com as gurias. gurias.